Olá, aqui é o professor Sérgio do LabGel Mackenzie. Acesso aos dados do IBGE. Censo 2010. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, disponibiliza diversas informações em seu site sobre geodésia, geografia e recursos naturais, além de pesquisas e censos. Na área de geociências é possível fazer o download de cartas, imagens aéreas e orbitais, mapas, malhas, shapefiles, atlas, arquivos do Google Earth, entre outros. O download pode ser feito a partir da página inicial do IBGE, www.ibge.gov.br, onde existe um link para o download de informações. Entrando no link de download, nós temos duas grandes áreas, né? A área de estatísticas, onde você pode baixar conteúdos de pesquisa, censos e outras informações, né, nessa área de estatísticas, e também a parte de geociências, onde é possível fazer o download de cartas, imagens aéreas e orbitais, mapas, malhas e outras informações. Nesta aula, vamos utilizar como exemplo o censo realizado em 2010, que tem as suas informações disponíveis tanto na área de estatísticas quanto na área de geociências. Entrando na área de estatísticas, nós podemos ver aqui um item, né, relacionado aos censos. Aqui encontramos o censo demográfico de 2010. Os resultados completos do censo são os resultados do universo. E as informações detalhadas estão agregadas por setores censitários. Então aqui nós podemos localizar no estado de São Paulo, né, nós temos dois arquivos, um arquivo com todas as informações da capital de São Paulo e um outro arquivo com todas as informações dos demais municípios de São Paulo, exceto a capital. Então nós vamos baixar essas duas informações, esses dois arquivos. Eu vou salvar isso numa pasta. Vou salvar na pasta temp. Vou criar aqui uma pasta IBGE. Estou salvando as informações da capital. E agora eu vou salvar também as informações do restante do estado. Voltando na página inicial do IBGE, e entrando em geociências, eu vou pegar os shapefiles referentes ao censo de 2010. Então nós vamos entrar aqui em malhas digitais, censo 2010, setores censitários, São Paulo, e aqui eu tenho 4 shapefiles. Eu tenho um com a divisão de distritos, outro com a divisão de municípios, outro com a divisão de setores censitários e outro de subdistritos. Então vamos baixar os 4. Vamos salvar nessa pasta. Baixar também municípios. Setores. E subdistritos. Depois de baixar todos os arquivos que eu preciso para gerar mapas referentes ao censo de 2010, eu vou entrar naquela pasta IBGE que foi criada e vou descompactar as informações que foram baixadas. Então vamos descompactar os dados estatísticos. Aqui é o da capital. E aqui é do restante do estado. E também os shapefiles, os municípios,
Os municípios são divididos em distritos. Os distritos são divididos em subdistritos. E por último, os subdistritos são divididos em setores censitários. Setores censitários são setores que englobam em torno de 1000 famílias. Uma vez compactadas essas informações, se você quiser eliminar os arquivos zip, você pode. Nós precisamos baixar também um arquivo importante, que eu acabei esquecendo, na área de estatística, que é um arquivo que mostra como as informações do censo estão organizadas. Então, você entrando aqui nos agregados, né? Esse arquivo zip, que é o documento agregado dos setores, é que contém a informação de como os dados, né, estão armazenados dentro dos arquivos que foram baixados. Então, vou salvar também naquela pasta. E vou descompactar. Então aqui existe uma documentação. E esse arquivo base de informações é o principal arquivo que descreve como as informações do censo estão organizadas. Então existem aqui algumas informações técnicas, como é feita a divisão territorial, como é feita a coleta de dados, como são gerados os códigos para cada setor, subdistrito, município, e a descrição dos arquivos que foram baixados, né? São arquivos no formato XLS, né, planilhas do Excel, ou arquivos no formato CSV. Então, aqui são as planilhas de dados que foram baixadas. Um outro arquivo importante é o descrição município SP capital. Nesse arquivo nós temos cada um dos setores censitários com a descrição do perímetro do setor. Então nós temos aqui o código do setor, que é um código de 15 dígitos, depois eu vou explicar para vocês como é formado esse código. A unidade federal, código 35 é São Paulo. 50308 é o código do município, da capital de São Paulo, né? E aqui nós temos uma coluna com o distrito, subdistrito e o setor. Cada um dos setores censitários, né, ele tem um ponto inicial e depois ele tem também a descrição do perímetro, né? Então, toda a sequência de ruas, né, até chegar ao ponto inicial novamente. Nesta imagem nós podemos ver que a quadra, né, onde está instalada a Universidade Presbiteriana Mackenzie, campus de Higienópolis, ela é formada por dois setores. Um setor que engloba o campus da universidade, mais alguns prédios, e um outro setor interno que engloba apenas 4 edifícios que eu vou descrever para vocês daqui a pouquinho. Para saber o perímetro desse setor censitário, né, nós podemos consultar aquele arquivo do Excel. Aqui estão os dois setores, né? O setor com final 81, ele começa no cruzamento da rua Piauí com a rua Itambé, segue pela rua Itambé, Maria Antônia, excluindo-se os prédios, né, de números 77, 173, 189 e 281, depois Rua da Consolação, Rua Piauí e retornando ao ponto inicial. Então esse é o setor censitário onde está localizado o campus da universidade. O outro setor, que é o de final 82, né, são exatamente aqueles 4 edifícios que foram excluídos do setor anterior. Então naquela imagem
naquele mapa, né, que a gente acabou de mostrar para vocês, você consegue observar a definição visual desses dois setores. Então aqui é o setor onde está a universidade, que é aquele final 81, e o final 82 fica aqui dentro dele, onde estão localizados aqueles 4 edifícios. Uma outra informação importante são os arquivos que descrevem os dados que foram levantados para a capital nesse censo de 2010. Esses arquivos podem estar no formato Excel ou no formato CSV. Na verdade, as informações são as mesmas, né? O usuário escolhe qual tipo de arquivo ele quer utilizar. Então, por exemplo, aqui eu tenho arquivos, né, com informações do tipo quantidade de habitantes de cada setor censitário, quantidade de domicílios, renda, abastecimento de água e assim por diante. Eu vou abrir um dos arquivos, que é esse arquivo básico, né, só para vocês entenderem como é que funciona. Então aqui eu tenho o código de cada setor e aqui em cada uma das linhas eu tenho as informações daquele determinado setor, né? Então tem aqui a região, o estado, a mesorregião, que no nosso caso aqui seria a região metropolitana de São Paulo, e uma série de outras informações. Nesse arquivo aqui, a partir da coluna V do Excel, eu tenho as minhas variáveis estatísticas. Então, cada informação nessa coluna aqui é um dado levantado pelo censo de 2010. Para eu conseguir entender o significado dessas variáveis estatísticas, eu preciso procurar naquele outro documento, né, que é a base de informações, o significado de cada uma dessas variáveis aqui para o arquivo básico SP1. Então, voltando aqui para o arquivo de base de informações, né, eu vou procurar o básico SP1. Vamos procurar aqui o básico underline, né? Porque o básico ele tem para várias unidades federais, tá? Então, no nosso caso é o básico SP1, que seria da capital, e o básico SP2, que seriam dos demais municípios aí do estado. Então vamos procurar aqui onde está a tabela do básico, olha. Então aqui na página 43 do arquivo base de informações, eu tenho a descrição de cada um daqueles campos da minha planilha. E, por exemplo, a variável estatística V001 indica domicílios particulares permanentes ou pessoas responsáveis por domicílios particulares permanentes. Dessa forma eu consigo entender, né, como as informações do censo foram organizadas ou foram obtidas. Então eu tenho aqui as variáveis estatísticas e depois eu tenho a descrição de cada uma delas, né? Então isso aqui se refere ao arquivo básico da unidade federal. Depois eu tenho outros arquivos com informações sobre domicílios. Esse aqui eu tenho, vamos ver quantas variáveis aqui. Esse é um arquivo bastante extenso. Tenho aqui um total de 241 variáveis estatísticas. Depois eu tenho domicílio 2. Depois responsável e assim por diante. Na verdade, para cada um desses arquivos XLS, né, existe uma descrição das variáveis estatísticas dentro daquele arquivo base de informações. Agora eu vou mostrar para vocês dentro do QGIS os 4 shapefiles que foram baixados do site do IBGE. Então nós vamos adicionar aqui uma camada vetorial. Eu vou buscar lá no temp, na pasta IBGE. Vamos começar, por exemplo, aqui por municípios. Então vou abrir aqui um shape
de municípios. Então, eu tenho aqui a divisão de municípios do estado de São Paulo. Na minha tabela de atributos, eu tenho aqui o código do município e o nome de cada um dos municípios. Vou adicionar também aqui uma camada com os distritos de São Paulo. Então essa camada tem uma divisão de distritos, né, que em alguns municípios eu tenho um único distrito, então às vezes até coincide, né, a divisão de municípios e distritos, mas na região aqui da capital de São Paulo, por exemplo, né, que seria essa feição aqui, você pode perceber que eu tenho muitos municípios, né? Muitos distritos dividindo o município de São Paulo. Eu tenho também os subdistritos, né, que eu não vou abrir, porque é semelhante, né? E eu tenho também os setores censitários. Esse eu vou abrir para mostrar para vocês. Então, os setores. Olha, esses são os setores. Então, os setores, como eles comportam em torno de 1000 famílias ou 1000 domicílios, né, eles são unidades bem menores do que os distritos. Essa mancha preta que você enxerga aqui, bem na parte central aqui da capital de São Paulo, né, é um aglomerado bastante intenso aí de setores censitários. Então, por exemplo, aqui, olha, a região que nós estamos, né, existem muitos setores censitários. Na tabela de atributos, eu tenho aqui para cada feição, para cada setor, né, eu tenho o código do setor, que é essa coluna aqui, é um código de 15 dígitos. Depois código do distrito, do subdistrito, do município, né, e uma série de informações. Esses códigos aqui eu vou mostrar para vocês como eles são organizados, utilizando aquele arquivo de base de informações do IBGE. Vamos dar uma olhadinha. Por exemplo, aqui na página 37, né, do arquivo base de informações, dá para você entender perfeitamente como é formado o código de um subdistrito, ou de um município, ou de um setor censitário. Então, os dois primeiros dígitos, né, correspondem ao Estado, à unidade da federação. Por exemplo, São Paulo tem código 35. Os 5 dígitos que vêm em sequência formam um município. No caso do município de São Paulo, né, o código aqui seria o 50308. Depois eu tenho mais 2 dígitos para o distrito, mais 2 para o subdistrito e mais 4 para o setor censitário. Então, quando você abre uma tabela que tem informações de IBGE, né, você consegue enxergar aqui no código do distrito, aliás, no código do setor censitário, o código completo de 15 dígitos. Você pode identificar aqui, por exemplo, que esse número 35 é do estado de São Paulo, esse 02804 é o código do município, depois distrito, subdistrito e, por final, o setor censitário. Por exemplo, o código do município tem apenas 7 dígitos, né? Que é o 35 correspondente a São Paulo e mais 5 dígitos correspondente ao município. Então, cada código desse tem uma certa quantidade de caracteres, né? O mais completo é o código do setor censitário, que possui 15 dígitos. Voltando ao arquivo base de informações, eu queria mostrar novamente aqui na página 43, né, o arquivo que possui as informações referentes à planilha básico Unidade Federal, né, que a gente já comentou, que são informações referentes aos principais dados, né,
do arquivo e mais as variáveis estatísticas. E na página seguinte, aqui na página 45, né, eu tenho informações sobre o arquivo domicílio 01. Por exemplo, a variável V01, né, ela indica domicílios particulares e domicílios coletivos nesse arquivo. No arquivo anterior, a variável V01, né, já é um pouquinho diferente. Ó, são domicílios particulares permanentes ou pessoas responsáveis por esses domicílios. Então, cada variável estatística ela muda, né, de definição a cada um dos arquivos. Por exemplo, aqui V012, né, são domicílios particulares permanentes com abastecimento de água da rede geral. Então, você tem abastecimento de água nos municípios relacionados aqui nessa coluna V012. A V017, por exemplo, né, fala de esgotamento sanitário via rede geral, ou seja, são domicílios que possuem coleta de esgoto. A V035 fala da coleta de lixo, né, domicílios que possuem coleta de lixo. Eu estou destacando essas variáveis estatísticas aqui porque a gente vai fazer no vídeo seguinte aí um exercício que utiliza essas informações que eu estou te mostrando aqui do IBGE, né? Uma outra coisa importante é a definição de alguns termos do IBGE. Por exemplo, o que são considerados domicílios particulares e domicílios coletivos, né? A gente tem a impressão, por exemplo, que domicílios coletivos seriam os condomínios. E, na prática, você vai ver que domicílios coletivos englobam vários outros tipos de domicílios, como, por exemplo, casas de repouso, hotéis, até penitenciárias, né? Então, a definição desses termos aqui, você pode encontrar no começo desse arquivo aqui, ó, na página 18, por exemplo, né? Aqui fala o que é um domicílio particular. Então, tem a definição desse termo. Aqui falo que é um domicílio particular permanente, o que é um domicílio coletivo, né? Então, olha, hotéis, motéis, camping, pensões, né? Então, eu falo exatamente o que significa esse termo. Então, o que é um morador, o que é uma situação de domicílio, tipo de domicílio. Então, todas as informações que são utilizadas para descrever as variáveis estatísticas, né, elas estão definidas aqui no começo desse arquivo de base de informações. Voltando novamente naquela tabela que descreve os domicílios, a gente pode ver aqui a definição das variáveis estatísticas, né? Vamos comparar isso daqui com o arquivo XLS, com a planilha de domicílios. Então, eu vou abrir aqui o arquivo domicílio 01. E segundo esse arquivo de base de informações, né, a variável V001 é a quantidade de domicílios particulares e domicílios coletivos. Olhando aqui no Excel, essa coluna aqui, ó, quantidade de domicílios particulares e coletivos. 268 nesse setor, 306 nesse outro setor e assim por diante. Seguindo aqui nessa tabela, né, nós temos aqui o V012, que são os domicílios permanentes com abastecimento de água. Lá no arquivo Excel, é essa coluna V012 aqui, ó. Por exemplo, a gente pode ver que no primeiro setor nós temos 268 domicílios e que 266 possuem abastecimento de água. Portanto, 2 apenas não possuem abastecimento. No segundo setor, esse número é igual, então todos os domicílios possuem abastecimento de água. No terceiro também, né? Aqui nesse setor, a gente pode ver a diferença aqui, apenas um domicílio não tem abastecimento de água. E assim por diante, né? Então é dessa forma que são interpretadas as informações contidas no
no site do IBGE em relação ao censo de 2010. Não sei se vocês perceberam, mas naquela área de estatística e na área de geociências a gente possui muito mais informações, né? Eu peguei o censo 2010 apenas como um exemplo. Obrigado pela atenção de todos, até a próxima.